Rodrigo Orengo para falar da CPI da pandemia, que continua hoje, tem novo depoimento hoje do representante da Davacht, que será questionado, é claro, sobre suspeita de propina nas negociações de vacinas. A CPI foi prorrogada por mais um período aí, então a gente ainda vai falar bastante sobre esse assunto. Agora, tem o recesso, ou tinha. Como é que fica esse calendário de agora em diante, hein, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Sheila, Carla, bom dia a todos. Vai ter que dar uma parada a CPI durante o recesso. A ideia é votar já hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias e tem que votar a LDO para permitir que os parlamentares entrem em recesso. Isso está previsto em regimento. Então vai ter um corre-corre aqui para conseguir essa votação, pelo menos até amanhã, se não conseguir hoje, e aí tem que parar formalmente com os trabalhos da CPI. Qual é a ideia dos senadores? É não deixar o assunto morrer, é continuar indo lá ao Congresso, se reunindo, verificando os documentos, aquelas quebras de sigilo. Então, aproveitando esse período para apurar essa documentação que chegou. Isso é possível, os parlamentares podem lá utilizar aquela sala-cofre dos documentos sigilosos, né? Agora não podem fazer os depoimentos, as oitivas. E aí tem um depoimento aí que é importante, que é do líder do governo, o Ricardo Barros, que está indo ao Supremo já para pedir que seja ouvido, até porque ele está sendo fritado aí enquanto não é ouvido pela CPI, porque tem aquela denúncia dos irmãos Miranda que foram ao presidente e dizem publicamente que o presidente teria respondido que seria um rolo do líder do governo, Ricardo Barros. Até hoje o presidente não desmentiu essa informação e por isso o líder do governo quer falar com os parlamentares, né? Agora, para isso tem que ser convocado e só vai poder ser convocado depois do recesso em agosto. E hoje tem esse depoimento importante que é do representante da Davacht, Cristiano, que vai falar com os parlamentares justamente sobre essa denúncia de propina, né? O Cristiano Carvalho, ele já negou publicamente que tenha tido alguma informação de um pedido de propina. Quem fez a denúncia foi o intermediário dessa empresa, da Davacht, que esteve aqui em Brasília reunido num jantar ou num chopp casual, como se referiu o diretor de logística, Roberto Dias, do Ministério da Saúde, já demitido. Há contradições aí nessa história. E aí é importante também, Sheila, que em algum momento a CPI comece a fazer as acariações. A ideia é já fazer depois do recesso. Ontem mesmo tivemos mais divergências no ar com a representante de uma outra empresa, a Precisa Medicamentos. Essas empresas, elas funcionam realmente como intermediárias. Elas não fabricam vacina, tanto a Precisa como a Davacht, mas elas funcionam como negociadoras aí de contratos, né? O contrato com a Covaxin foi fechado, não teve dinheiro ainda desembolsado, foi empenhado, hoje está suspenso esse contrato. É muito difícil que isso saia do papel depois de toda a confusão, todas as suspeitas lançadas. E o contrato com a Davacht, esse não foi fechado, mas há uma denúncia ainda que está sendo investigada do representante dessa empresa que diz o seguinte, que chegou lá com um membro do Ministério da Saúde e recebeu um pedido de pagamento de propina, né? Então tudo isso vai ser investigado e não só pela CPI, porque o Ministério Público e Polícia Federal já iniciaram investigações e essas não param com o recesso. Então o recesso vai interromper os trabalhos das comissões, mas as investigações formais, né, nos órgãos realmente de investigações lá como MP e PF, essas continuam, né? Então, agora já chancelada a prorrogação da CPI, tem mais 3 meses depois do recesso, então vai dar muito o que falar ainda a Comissão Parlamentar de Inquérito. Deixa eu perguntar para o Orengo, tintim por tintim, e aí tem interesse próprio, viu, Orengo? Porque a Sheila Magalhães também, né, ela apresenta no Band News TV, eu apresento ali entre 1 e 2 horas da tarde, e aí eu fico de olho, assim, sessão da CPI, a gente fica assistindo a tudo e tal, e aí você disse, hoje a sessão, ela vai ter que ter uma pausa para dar andamento, né, em outros assuntos do Senado. Então, assim, não é a pausa da CPI como um todo, é uma pausa temporária hoje, né, e parcial para que as outras pautas do Senado tenham andamento. Que horas isso deve acontecer, Orengo? Eu vou entrar no ar, no Band News TV? Essa é a questão. Geralmente sabe que as votações, as deliberativas aqui do Congresso são à noite, né? Então eles marcam ali para tarde, mas vão começar realmente a votar somente à noite. E esse dia, que é um dia de véspera de recesso, ele é conhecido por votações que entram à madrugada, né? Tem uma regra importante no Congresso que é a seguinte: quando começa uma sessão de votação no Senado, na Câmara, as comissões, as temáticas, as CPIs, as
comissões permanentes, elas precisam parar as sessões, né? Porque tem prioridade. A prioridade é votar no plenário, até porque senão não tem quórum lá no plenário, né? Então tem sempre essa regra. Então a gente vai ver ao longo do dia até essa disputa entre o plenário e as comissões. Mas o depoimento do Cristiano, representante da Davat, está confirmado hoje, o Cristiano Carvalho, e ele conversa com os parlamentares aí a partir das 9 da manhã. Obrigado, Orengo. Não, esse depoimento vai ser muito importante, porque é um nome que apareceu ali com o Dominguete, né? E, inclusive, foi o Cristiano quem encaminhou para o Dominguete aquele áudio do deputado Luiz Miranda que foi exibido na CPI da pandemia. Então, esse tema certamente vai voltar a ser discutido. É uma sessão, mais uma, né, Orengo, que promete muito. Orengo, bom trabalho. E ele vai ter que explicar isso, vai ter que explicar essa história do áudio aí, né, porque até hoje está meio mal contada essa história. Ele já veio a público para dizer que tinha um contexto diferente, ele vai ter que detalhar porque ele mandou o áudio, né, se ele sabe por que Dominguete colocou aquele áudio na sessão, que tumultuou a sessão, então vai ter muito o que falar hoje na comissão. É isso, Orengo, bom trabalho para você, até mais. Até mais, valeu.